Fala meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Tudo sobre Coluna. Aqui nós procuramos conversar sobre diversos assuntos relacionados à coluna, patologias, anatomia, fisiologia, biomecânica da coluna, enfim, trazer aqui conteúdos de qualidade não só para os pacientes, para a população leiga, mas também para os profissionais da área da saúde que querem aprender mais, se aprofundar no assunto. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que eu considero extremamente importante, que é equilíbrio sagital. É um assunto muito mais voltado para a população de profissionais da área de saúde que quer entender um pouco mais sobre biomecânica da coluna. Inclusive, se você ainda não assistiu o nosso vídeo sobre biomecânica, eu sugiro que você assista aqui nos nossos vídeos anteriores, porque esse vídeo de biomecânica auxilia muito para vocês compreenderem hoje o que nós vamos falar aqui, que é sobre o equilíbrio sagital. E o que é o equilíbrio sagital? Bom, para entender um pouco sobre o equilíbrio sagital, a gente precisa entender quais são os papéis da nossa coluna. A nossa coluna ela tem 3 papéis básicos. O primeiro papel, inclusive o papel que eu considero um dos mais nobres, é de proteger parte do sistema nervoso. Então, da mesma forma que o crânio protege o cérebro, a nossa coluna está ali para proteger a medula espinhal e também as raízes da cauda-equina. O segundo papel que a nossa coluna tem é o papel de dar mobilidade, a parte funcional da nossa coluna, movimento de flexão, extensão, rotação, torção do tronco. Todos esses movimentos são executados do tronco e do pescoço, né? Todos esses movimentos são executados pela nossa coluna vertebral. E o terceiro papel é o papel de dar sustentação para o nosso tronco, sustentação para o nosso corpo. Então a coluna ela recebe esse nome exatamente porque é como se ela fosse uma coluna de uma edificação que ela está ali para sustentar a estrutura. Só que esse papel de sustentar a estrutura do nosso corpo tem algumas nuances dentro disso, né? E são exatamente essas nuances que vão ser conversadas aqui na nossa aula sobre equilíbrio sagital. Pra vocês terem uma ideia, em 1990, vocês podem acompanhar agora pela imagem, Jean Dobusseau, ele fez um estudo, uma análise, onde ele criou o conceito de cone de economia de Jean Dobusseau. Ele percebeu que quando a gente está em pé, em posição neutra, a gente tem um gasto de energia mínimo na nossa coluna. Mas quando a gente tende a desviar a nossa coluna dessa linha, desse eixo inicial, quanto mais distante desse eixo inicial, maior o nosso gasto energético. Então, quanto mais distante eu estou, maior o nosso gasto energético. Da mesma forma, quanto maior a tendência a sair desse cone por alterações anatômicas e eu tenho que compensar isso com a musculatura, consequentemente também maior vai ser o meu gasto energético. Então, esse já é um conceito interessante. Por exemplo, é lógico que a Torre de Pisa ela tem um gasto energético para se manter naquela posição muito maior caso ela tivesse retificada. Então aquela posição da Torre de Pisa ela precisa de uma base estrutural muito mais estruturada para ela se manter naquela posição e ela não vir a cair. Inclusive a Torre de Pisa é um exemplo bem interessante, né? Porque demorou-se quase que 1000 anos para conseguir solucionar o problema da Torre de Pisa, né? Um problema que tem muito a ver aqui com o conceito da nossa aula. E por que isso acontece? Vejam, essa aqui é uma imagem onde eu tenho a coluna em 4 visões, uma visão oblíqua, que é essa daqui, uma visão anterior, uma visão lateral e uma visão posterior. Se a gente analisar aqui a coluna em uma visão lateral, a gente vai perceber que essa coluna é formada por 4 curvaturas, uma lordose na cervical e na lombar e uma cifose na torácica e na coluna sacral. Essas curvaturas elas têm um papel de aumentar a resistência da coluna e também de permitir ao ser humano a posição bípede. Mas quando a gente analisa a coluna numa visão anterior ou posterior, vejam que essa coluna ela não tem curvaturas em condições normais. Ela tem uma linha única, né? E essa linha única é exatamente para permitir que a carga da coluna do paciente ela seja toda direcionada para um ponto médio, que vai ser um ponto entre os 2 membros inferiores, para que o peso do paciente ele seja distribuído por igual entre os membros inferiores. Então a nossa coluna ela pega toda a nossa carga do corpo, distribui essa carga no anel pélvico e o anel pélvico distribui isso para os membros inferiores. Então
Então, por isso que a nossa coluna, em uma visão anterior e posterior, ela tem que ser reta, ela tem que ser numa linha neutra, sem curvaturas, diferente de uma visão lateral. E boa parte do nosso equilíbrio sagital, do equilíbrio da nossa coluna, e esse termo equilíbrio sagital quer dizer porque quando a gente analisa o paciente de lado, a gente fala que isso é uma visão sagital. Então, o equilíbrio dessas curvaturas que a gente está falando aqui, ele se deve principalmente pela transição da coluna lombar com a coluna sacral, que é o que a gente chama de equilíbrio espinopélvico. O equilíbrio espinopélvico, ele define boa parte do equilíbrio sagital. Então, para entender sobre equilíbrio sagital, é fundamental a gente entender aqui sobre equilíbrio espinopélvico. Então, aqui vocês estão vendo na imagem um paciente, uma radiografia de um paciente em sagital, onde a gente consegue ver aqui a lordose lombar e a cifose sacral. Quando a gente olha essa imagem aqui, a gente consegue traçar uma linha no platô superior de S1, no platô superior do sacro, e conseguimos também traçar aqui um ponto médio na cabeça do fêmur desse paciente. E nós vamos traçar aqui alguns parâmetros do equilíbrio espinopélvico. Vamos traçar uma linha que vai desse ponto central aqui da cabeça do fêmur até um ponto médio no meio do platô superior de S1, e vamos traçar uma linha perpendicular a esse platô superior de S1. O ângulo que se forma aqui, com essas duas linhas, é o que nós chamamos de incidência pélvica. A incidência pélvica, ela é como se fosse uma identidade do equilíbrio espinopélvico do paciente. Teoricamente, é um valor fixo, um valor que se mantém estático nos pacientes. É um valor que depende de fatores como, por exemplo, do tipo de curvatura que o paciente tem na coluna dele, do tipo de posicionamento do anel pélvico desse paciente. E nós temos outras duas curvas que são variáveis. Uma delas é definida por uma linha que sai verticalmente à cabeça do fêmur, nesse ponto médio da cabeça do fêmur, junto com aquela outra linha que nós já falamos, que é uma linha que sai do ponto médio do platô superior do sacro até a cabeça do fêmur. Então, esse ângulo que se forma aqui nessa região é o que nós chamamos de pelvic tilt ou tilt pélvico, E esse pelvic tilt, ele sim é uma curva variável, que vai depender do quanto que você dá de anteroversão e retroversão na sua coluna lombosacra. E temos um outro ângulo também, que é definido pelo ângulo do sacro, Então, se a gente traça aqui uma linha horizontal que vai se deparar aqui com essa linha do platô superior aqui de S1, nós vamos ter também aqui um ângulo que é o sacral slope, é o ângulo sacral, que nada mais é aqui do quanto que esse sacro está inclinado. E se a gente fizer aqui uma associação geométrica de ângulos, a gente é capaz de chegar à conclusão de que a incidência pélvica nada mais é do que a soma do pelvic tilt com o sacral slope. Então, esses dois ângulos, quando somados, eles vão gerar a incidência pélvica. E se a gente parar para pensar e entender um pouco sobre a anatomia, se eu faço uma retroversão do meu quadril, eu tendo a reduzir o meu sacral slope, mas em compensação eu tendo a aumentar o meu pelvic tilt. E a mesma coisa o contrário. Então esses dois ângulos eles vão se complementando para que a soma deles sempre dê o equivalente à incidência pélvica, ao pelvic incidence do paciente. E vocês vão entender que essa incidência pélvica ela define quase tudo no equilíbrio sagital do paciente, Então aqui nós temos uma outra imagem, sem ser na radiografia, uma imagem ilustrativa, mostrando o ângulo da incidência pélvica, repetindo, mais uma vez saindo aqui um ponto médio da cabeça do fêmur a um ponto médio no platô superior de S1, traça-se uma linha e uma outra linha perpendicular ao platô, e esse ângulo formado é a incidência pélvica. Em geral, a incidência pélvica ela vai estar ali entre 50 a 55 graus, e isso é importante para quando a gente tiver incidências pélvicas bem discrepantes disso, a gente ver que existem ali provavelmente sobrecargas, provavelmente gastos energéticos maiores, e isso pode gerar ali artroses e doenças degenerativas discais ou até mesmo dores nesse paciente.
Uma coisa que é interessante aqui vocês verem nesse slide é exatamente que, a depender da lordose do meu paciente, eu posso ter sacral slopes maiores ou menores. Então, quanto maior o meu sacral slope, né, esse ângulo formado no sacro, consequentemente maior a minha lordose. Consequentemente, o meu eixo, o meu ápice da curvatura lordótica do paciente tende a se direcionar mais para cima, né? Então, vejam que o sacral slope ele define muito sobre a lordose do paciente, sobre o ápice da curvatura lordótica do paciente. Então, vejo aí a importância desse equilíbrio espinopélvico para definir ali toda a lordose lombar do paciente. E é interessante, né, falando aqui sobre lordose lombar, vocês entenderem um pouco mais. Essa imagem aqui que vocês estão vendo é exatamente a lordose lombar do paciente, né? Eu tracei uma linha aqui para calcular o ângulo da curvatura da lordose desse paciente. E uma coisa que é interessante é que a lordose lombar do paciente, ela tem que ter uma proximidade, uma simetria com o ângulo de incidência pélvica desse paciente. Em condições fisiológicas, é necessário que exista essa proximidade entre esses dois ângulos, é necessário que exista um equilíbrio entre esses dois ângulos. E se a gente for entender de um modo geral, esse equilíbrio ele precisa respeitar um mismatch, uma diferença de no máximo 10 graus. Então, quando nós temos uma lordose que ela se difere da incidência pélvica em mais de 10 graus, eu tenho ali uma alteração no meu equilíbrio sagital, uma descompensação no meu equilíbrio espinopélvico. Então essa é uma regra básica quando a gente está aprendendo aqui sobre equilíbrio sagital. A lordose lombar ela tem que ser igual à incidência pélvica ou mais ou menos 10 graus. Quando a gente analisa a lordose lombar, né, e essa avaliação, a gente chega aqui ao que eu chamo da nossa primeira conclusão. Então, se eu tenho um mismatch da incidência pélvica pela lordose lombar maior do que 10, eu tenho uma alteração, eu tenho uma patologia, isso é patológico. Vamos para a nossa segunda conclusão, né? Então, se a gente traça aqui, ó, no ápice da curvatura da lordose lombar, uma linha, essa linha cortando aqui a nossa lordose lombar em duas partes, e se eu traço uma outra, eu vou gerar um ângulo, né? Então, se eu traço aqui uma linha no ápice da curvatura, dividindo minha lordose lombar em duas partes, eu tenho aqui uma angulação que é definida pela angulação da porção inferior da lordose lombar. E eu vou ter aqui em cima uma angulação da porção superior, né? Uma angulação da porção superior da minha lordose lombar. Mas vejam que interessante, esse ângulo aqui da porção inferior da lordose lombar, ele é equivalente a exatamente o sacral slope do paciente, né? Eu estou traçando uma linha aqui horizontal a o ângulo de S1. Então, eu consigo chegar à conclusão que o sacral slope ele vai definir exatamente a curvatura da porção inferior da lordose lombar, né? Então, existe essa associação entre essas duas estruturas. Então, meu sacral slope ele é idêntico ao ângulo da porção inferior da lordose lombar. E a porção superior da lordose lombar, que é esse ângulo que a gente está desenhando aqui agora, ela é geralmente em torno de 20 graus. Então, via de regra, a lordose lombar vai ser o sacral slope mais 20 graus. Essa é uma conclusão que a gente pode chegar, né? Então, lordose lombar é igual ao sacral slope mais 20 graus. Se a gente faz uma associação aqui a nossa primeira equação que a gente chegou, que é a incidência pélvica, é o sacral slope mais o pelvic tilt, e a gente sabe que a lordose lombar e a incidência pélvica geralmente elas são equivalentes, né? Aqui eu tenho sacral slope com sacral slope, eu vou chegar a uma outra conclusão de que meu pelvic tilt, em geral, ele tem que estar em torno ali de 20 graus, né? Como se a gente fizesse aqui uma associação de duas equações e chegando indiretamente a essa equação. Então, segunda conclusão que a gente chega aqui é a conclusão de que se eu tenho um pelvic tilt maior ou igual a 25 graus, mais ou menos ali, nós teremos também uma condição
patológica. Então, primeira conclusão é se o mismatch da incidência pélvica pela lordose lombar for maior do que 10 graus, eu tenho uma condição patológica. Segunda conclusão, se eu tenho um pelvic tilt maior do que 20, se maior ou igual a 25 graus, eu tenho também uma condição patológica. E a nossa terceira e última conclusão, para chegarmos nela, eu vou precisar aqui de algumas conclusões a mais. Nesse slide aqui, vocês estão vendo a lordose, a cifose torácica, né? Se a gente dividir a cifose torácica, em geral, o ápice da cifose torácica está localizado exatamente no meio da curvatura, diferente da lordose lombar. Então, geralmente está no meio, de tal forma que se a gente dividir aqui em duas partes, a gente vai ter dois ângulos idênticos. De tal forma que a cifose torácica ela inicia no ponto e termina no mesmo ponto, já que são dois ângulos idênticos. E se eu traço uma linha que sai do início da cifose torácica, ou seja, lá de T1, e essa linha desce verticalmente no sentido inferior, eu tenho o que a gente chama de linha de prumo sagital, que é um ponto também extremamente importante. A linha de prumo sagital também pode ser chamada da sigla em inglês de SVA. A linha de prumo sagital, ela tem que cair na ponta do sacro, que a gente chama de promontório, ou no máximo deslocar até 50 milímetros do promontório. Então eu tenho que ter essa linha caindo exatamente ali na ponta do promontório ou até desviada ali 50 milímetros do promontório. E aqui a gente chega à nossa terceira conclusão. Quando eu tenho uma linha de prumo desviada maior do que 50 milímetros, quando eu tenho um SVA maior do que 50 milímetros, eu também vou ter uma condição patológica. Bom, chegamos então a três condições patológicas, que é o mismatch da incidência pélvica com a lordose lombar maior do que 10, um pelvic tilt maior do que 25 graus e um SVA maior do que 50 milímetros. Se eu tenho essas condições, eu vou ter alteração no meu equilíbrio sagital e essas alterações elas vão gerar dor e disfunção grave. Então, se você quer avaliar o seu paciente, quer saber se ele tem alterações no equilíbrio sagital, você vai pedir uma radiografia em AP e perfil e vai analisar ali no perfil desse paciente esses parâmetros, os parâmetros espinopélvicos, a lordose, a cifose e chegar à conclusão se a dor que esse paciente está sentindo está relacionada ou não a alterações no equilíbrio sagital. Então essa foi a nossa aula sobre equilíbrio sagital. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, é um conteúdo mais técnico, um pouco mais preciso, específico, muito mais para os profissionais da área de saúde, para os médicos, cirurgiões de coluna e também para os fisioterapeutas. Se gostou, eu espero que você curta, compartilhe aqui com os outros colegas. Caso tenha ficado com alguma dúvida, deixe aqui essa dúvida no comentário. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, não esquece de se inscrever para que você possa receber outros vídeos tão bons quanto esse daqui e aprofundar cada vez mais o seu conhecimento na área da coluna. Forte abraço e até o próximo vídeo.